utilidades que os aparatos tecnológicos nos trazem. Eles podem ser utilizados em sala de aula a favor da construção do saber de maneira mais significante e dinâmica. Então, assim sendo, o uso das tecnologias, o uso das mídias, então, no âmbito escolar, ele tende a favorecer que haja uma maior atenção dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, posto que a partir da utilização desses instrumentos inovadores, os alunos prestarão mais atenção, porque você está inovando seu currículo, você está dando a ele novas formas de diálogo. Então, as tecnologias, elas facilitam essa maneira de ensinar e aprender, pois o professor está trazendo para a sala de aula um recurso atraente, atualizado para o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, espera-se que essas tecnologias, elas facilitem as maneiras de ensinar e aprender. Com os avanços das tecnologias, então nós podemos citar a chegada dos rádios e televisões. Então, que eles apenas não são meios noticiosos, eles são meios de entretenimento. Então, a escola e os livros, eles começaram então a sofrer essa competição dessas tecnologias de linguagem, pois antigamente se comunicavam através de cartas, através de jornais, através de rádios, de televisão. Então, com a chegada dessas tecnologias, passou-se a ter uma competição. Então, essa competição ela não passou a abalar o modelo escolar vigente, mas então ambos passaram a conviver em paralelo. Então, a sua natureza, o computador permite que a escrita se liberte da linearidade sequencial obrigatória no papel, podendo estruturá-la em nós que se conectam através de links, o que é chamado de hipertexto. Então, o computador ele é uma espécie de mídia que absorve todos os tipos de linguagem. Linguagens de imagem, fixas ou animadoras, gráficos, mapas, etc. E também de linguagens de fala, de música, de ruído, etc. Então, longe de somar essas imagens, elas se misturam de maneira inconsútil. Então, isso é chamado de hipermídia. Então, os links, eles nos levam não apenas a outros textos, mas às misturas de texto escrito, de imagem e som. Fazendo a relação dos estudos trabalhados até então com a minha área, que é a matemática, eu acredito que nós temos um grande desafio pela frente. Porque alguns conteúdos já são mais difíceis de entender pela sua complexidade na forma presencial. Acredito que na forma EAD vai ser ainda mais complicado, pois nós não teremos um professor na sua pessoa física ali para tirar a dúvida no ato da explicação. Então, nesse momento, eu acredito que vai ser um pouco mais complicado. Talvez eu esteja errada, mas é a minha posição nesse momento. Nesse sentido, então, vai ser preciso que o professor crie metodologias, estratégias, para que, de fato, o aluno consiga compreender esses conteúdos, dos mais simples até os mais complexos. Temos, sim, um grande desafio pela frente, mas conforme vão ocorrendo as mudanças, a gente precisa criar estratégias para suprir, para conseguir driblar essas mudanças e não podemos nos acomodarmos. Estudo 2. As árvores do conhecimento, um instrumento para a inteligência coletiva na educação e na formação. Podemos afirmar que, como os futuros professores, precisamos estar conscientes que cada aluno vem para a sala de aula com diversos saberes, os quais devem ser respeitados. Devemos incentivar a pesquisa, na pesquisa de exemplos, assuntos, saindo do modo didático. Mas também alertar que o mundo digital esconde informações equivocadas. A biologia estuda a vida, desde o meio pequeno até o mais complexo. Portanto, experiências e experimentos, os estudos através do mundo virtual e o mundo real podem ser aperfeiçoados através da interação. Podemos ser comparados como árvores. Cada galho, cada parte tem a sua função. E juntos transformamos o mundo, interagindo com as pessoas de outros lugares, regiões, para fazer trabalhos, conversar ou simplesmente pedir ajuda. Hoje em dia,
acontece a globalização dos conhecimentos, somente possível através das tecnologias de comunicação que cada vez mais ficam acessíveis e práticas de se usar. Isso ajuda no aprendizado, com novos meios de aprender que já estão introduzidos na educação da maioria dos países. Em relação à educação física, podemos usar recursos como fóruns, e-mail, ferramentas de produção de texto e apresentação, além de diversos sites que encontramos conteúdo em texto, em vídeo e em áudio, para a parte teórica. A parte prática também pode ser trabalhada com a parte de diversão. Tem super funk, detalhe seu coração. O sinal vai tocar, o recreio vai começar. A educação necessita considerar o ciberespaço como um tempo e espaço de ensino-aprendizagem, pois ele constituiu uma nova cultura, cibercultura, que modificou e continua modificando os comportamentos e valores sociais. É improdutivo e extemporâneo ignorar isso, ou seja, é praticamente impossível desconsiderar a cibercultura. Não temos como saltar fora disto que aí está. No entanto, muitas tradições, concepções, metodologias, obras didáticas da educação escolar ainda são válidas, pois mesmo diante da cibercultura, nós humanos aprendemos a partir de alguns princípios que não mudaram. Pensando que o professor de educação física, tal como qualquer ser humano, está intrinsecamente ligado à cultura em que ele está inserido, torna-se de extrema importância situarmos no conceito de cultura e buscar entender como os indivíduos se relacionam com esta. Sabemos que a cultura são normas, valores e convenções que possibilitam relações sociais entre os indivíduos e que trazem a eles sentidos e significações para sua existência. O fenômeno da cybercultura passa, como Levi afirma, por um dilúvio de informações que circulam no cyberespaço. No mundo em que a velocidade de informações é um ponto notável, a internet chega para modificar a cultura de comunicado em todo o planeta, principalmente porque proporciona uma vinculação geral entre máquinas e homens e, por assim dizer, informações. A internet está revolucionando a comunicação humana tanto quanto a escrita, pois consegue agregar em seu cyberespaço todas as técnicas e características do discurso humano: imagens, sons, símbolos, entre eles a própria escrita. O indivíduo, quando navega, recebe tantos estímulos que se remete a uma realidade interativa. O neologismo, que seria a cybercultura, nos remete a uma nova cultura, um conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de costumes, de valores que crescem juntamente com o desenvolvimento da tecnologia internacional, que está em Levi 99. A perspectiva de crítica que surge inspira-se em um pensamento político e ideológico que leva a educação física a se preocupar com problemas sociais e não somente com a prática pela saúde. A educação física aparece de diversas formas acirrando os conflitos epistemológicos inerentes da área, na qual muito se pode incitar a caracterização de um certo perfil do profissional para o mercado. Na internet, pela sua liberdade de publicações, percebemos em uma breve busca virtual que eles estão presentes em diversas correntes ideológicas, expondo suas linhas de pensamento no cyberespaço. A educação física no cyberespaço é mostra tão conflituosa como nos livros, e essa diversidade de posicionamentos políticos e teóricos, muitas vezes implícitos em assuntos ligados à área, nos deixa a consciência da necessidade desse estudo, que tentará elucidar como este fenômeno, que se configura como cultural e midiático,
interfere nas relações profissionais e epistemológicas e com isso é tratado no currículo. A internet é hoje uma mídia de grande acesso no mundo acadêmico, principalmente pela facilidade de informações que ela proporciona ao pesquisador virtual, que hoje seria nós.